Olá você, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso LideriCast, o podcast para quem quer ser faixa preta em liderança e gestão estratégica, não só na vida empresarial, mas também na família e na vida pessoal. Para nós aqui, liderança não é um cargo, liderança é um papel, liderança é um atributo, liderança é um princípio divino proposto e disposto para nós desde o Gênesis. Então, para nós aqui, todos os dias fazemos, repetimos e reverberamos um chamado Lidere. Hoje é um dia muito especial. Estamos aqui com uma das pessoas que eu chamo de dos membros fundadores. Ela faz parte do grupo de membros fundadores da nossa imersão Lidere, consequentemente também do LideriCast. Ninguém menos que Kellen Xavier, CEO da Lincap, nossa parceira de primeira hora de muitos anos. Muito bem-vinda, Kellen. Um prazer enorme ter você aqui conosco nesse LideriCast. Prazer é todo meu, Miguel. Que delícia poder contribuir um pouquinho do meu conhecimento e principalmente estar aqui com você desenvolvendo essa conversa. Muito obrigado, muito obrigado. Kellen Xavier, ela é CEO da Lincap Consultoria, uma empresa sediada em Cachoeiro de Itapemirim, sul do Espírito Santo. Atende diversas empresas naquela região sul do estado, Sim. norte fluminense e Brasil inteiro. Aqui em Vitória também Sim. Tem clientes. E a Lincap é uma empresa especializada em gestão de pessoas e comportamento humano. Então, ela auxilia as empresas como especialista em recursos humanos, como especialista em gestão de pessoas, em comportamento humano. Aliás, Sim. Humanos para mim não são recursos. Não, vai além. É um bom debate, né? É isso Mas aí. vamos deixar ele para depois, né? Vai ter tempo. Vai ter tempo. Então, Kellen é especialista em gestão de pessoas e comportamento humano. Tem uma empresa que tem feito a diferença na vida de muitas outras empresas e na vida de muitas outras pessoas. Então, é um prazer tê-la aqui de novo, membro fundador da Imersão Lidere. Então, Kellen, primeira pergunta do nosso podcast sempre é: quem é Kellen Xavier por Kellen Xavier? Uau! Bom, Kellen Xavier. Bom, uma pessoa, uma mulher apaixonada por pessoas. Legal. Né? Eu, desde sempre, desde a minha adolescência, eu fui aquela menina na escola, na faculdade, onde trazia, onde interligava pessoas, linkava pessoas, né? Mas que na vida profissional, na carreira, se encontrou. Eu sou uma pessoa que eu não demorei em me encontrar. Legal. Né? Já trabalhei na parte de gestão comercial, achava que aquilo era vida, eu amo isso. Mas mesmo na gestão comercial, eu declinava para recursos humanos, para a parte humana. Perfeito. Eu era aquela pessoa que movimentava a empresa toda para a gente fazer uma confraternização bacana. Eu era aquela pessoa que dava ideias nos departamentos para aumentar a produtividade e, principalmente, o bem-estar. Então, eu entendi que eu vim para fazer a diferença no mundo. Quando eu me tornei consultora de gente de gestão, foi a maior satisfação e realização, porque eu entendi que eu alcançaria grupos maiores. Legal. Então, se eu estivesse numa mesa de diretoria dentro de uma organização, aquilo ia ramificar em toda a empresa. Então, Kellen é essa pessoa, se a gente for falar assim, resumindo, né, uma situação, quem é a Kellen é que gosta de transformar vidas. Legal, Kellen. Apaixonada por pessoas. Apaixonada. Se encontrou cedo nessa área de pessoas. Na área de comportamento humano, né? Sou da área do TCC. Muito legal. Apaixonada por isso. Muito legal. E hoje está estudando psicologia, né? Tô no 5º período de psicologia, né? Então aí eu falo que é a minha aposentadoria. Legal. Mas não quero só clinicar. Minha área é organizacional, quero trabalhar muito ainda nessa área, transformar vidas dentro das organizações e principalmente processos robustos. Eu falo muito, Miguel, que nas organizações resultado vem de 2 métricas, são processos e pessoas. Eu defendo isso, quem me conhece sabe, não é clichê, é o que eu trabalho e dá resultado. Muito bom isso, porque assim, a gente tem falado muito de inteligência artificial nessa fase da vida, né? A tecnologia e tudo mais. E outro dia eu ouvi um player importante no mercado falando sobre inteligência artificial e ele falando sobre as pessoas que têm repertório. Sim. A inteligência artificial serve para elas como instrumento muito mais poderoso, né? E nas organizações,
Os processos são requisito para que o trabalho de inteligência artificial seja bem feito, né? Então, qualquer revolução, qualquer benefício que se tenha, ou que se propõe na empresa com IA, há que se pensar antes em processos. E quem constrói processos são as pessoas. São pessoas. Né? É. Então, não adianta a gente ficar brigando com a IA, assim como quando foi lançado máquina de lavar, não adiantava Exatamente. brigar contra a máquina de lavar e É uma qualquer outra junção. coisa. A Exato. gente precisa olhar os benefícios disso tudo, Exatamente, né? exatamente. E se blindar caso haja algum malefício. Exatamente. Né? E você falou de processo. E a gente vai falar muito em benefícios e malefícios, né? Sim. Relativo às pessoas. Mas você tocou de cara no ponto de processos aí, que é de fato um ponto importante nas empresas. E você que trabalha com gente e gestão, né? Sim, Usando sim. essa terminologia, não existe boa gestão sem processos. Não. Não existe uma empresa que dá resultado consistente, sustentável, crescente, sem processo. Não é possível. Não é né? possível. Empresa que dá certo sem processo é voo de galinha. Uhum. E fazer bons processos requer pessoas capacitadas. Então, nós sempre vamos pro ponto pessoas, né? E se a gente puder, assim, iniciar... Eu trago uma métrica que, como eu sou estudante da área de gestão de pessoas, eu venho lá, eu conheci e experimentei, né? Não vamos falar de idade aqui, mas eu conheci e experimentei o RH tradicional. Perfeito. Né? Então, o RH tradicional, onde era pautado em DP, né? Que era folha de pagamento, ponto e tudo mais. Aí veio a separação do RH e o departamento pessoal. O departamento pessoal ficou com toda a burocracia da empresa, né? E RH surge num primeiro momento aquele RH um pouco mais romantizado. Legal. Que eu percebo que até hoje, quando algumas empresas me contratam, acredita assim, Kelly, tô te chamando porque a gente precisa humanizar a empresa. Eu falei, opa, gostei, hein? Fazer um aniversariante do mês, fazer um dia dos pais bacana. Eu falo, não, isso é apenas uma ferramenta dentro de uma gestão de pessoas e recursos humanos. Pronto. Então, assim, a gente teve a transição do RH tradicional, que passou por esse RH romantizado, e agora, graças a Deus, a gente está dentro de um RH estruturado e inovador, onde a gente fala de processos e de pessoas competentes, de pessoas pensantes, né? Não só operantes, né, Miguel? Muito Mas bom também isso. pensantes na questão de análise, projeto e estratégia. Porque hoje, quando você fala de IA, a IA vai fazer muita coisa. O operacional, ela vai fazer bem feito, né? Perfeito. Mas não descarta a figura humana, Perfeito. que é a pensante, a pessoa que vai estar ali pensando e analisando. A sensibilidade humana é o grande ativo do nosso tempo. Eu tenho falado que a verdadeira revolução da IA é a inteligência de alma, De alma, você falou tudo. no tempo da Sim. inteligência artificial, né? Artificial. Então você tocou no ponto assim, que o RH inovador e pensante é o ponto alto do RH do nosso tempo, né? Que reúne toda essa conjuntura, todo esse contexto, né, do nosso tempo, com tecnologia, com inteligência artificial, para fazer as pessoas continuarem bem, evoluírem, viverem bem, serem felizes nesse contexto todo, né? Isso aí. Então você já trouxe aí sobre a evolução do RH, né? Do RH. Do DP para um RH romantizado, para um RH inovador e pensante, Inovador né? e pensante, que é Muito uma legal parte mais isso. estratégia do RH. Muito legal. E quando a gente fala disso, vai muito de encontro ao seu projeto Lidere. Isso. Eu acho fantástico, você sabe que eu sou apaixonada, por quê? Porque dentro das consultorias, onde eu aplico nessa metodologia de gestão de pessoas, porque quando eu estou gerindo pessoas e treinando pessoas, elas estão evoluindo e fazendo os processos acontecerem. Exato. Né? Uma vez que eu treino a liderança, o trabalho ele tende a encurtar mais. Uma vez que eu potencializo a minha liderança, eu tenho essas ramificações, né? É uma cascata que não precisa de um consultor vir à base. Ele vai apenas na liderança. Então, esse trabalho ele está sendo muito... É uma forma de realizar realmente um sonho. Quem é Kellen? Hoje eu estou conseguindo realizar por intermédio de empresas e de liderança. Legal. Então, todo esse projeto seu do Lidere vai muito de encontro ao que precisa evoluir dentro das empresas, formar líderes. Interessante que formar líderes
toca na formação de gestores, mas não para aí, né? Não para. Porque liderança, eu falo sempre aqui, não é cargo, é papel. Então, desenvolver o atributo liderança no ambiente da empresa, independente da estrutura de cargos, ou Sim, sim. convergindo com a estrutura de cargos, mas não só nas posições de gestão, é fundamental. Agora, você trouxe um ponto, eu queria voltar um pouquinho no Vamos. ponto da evolução do RH, antes da gente chegar no RH inovador, Aham. queria voltar no ponto que você trouxe do RH romantizado, Romantizado, né? Porque romantizado. esse RH romantizado, ele mal visto pelo empresário, talvez que esteja lá no DP ainda também, né? Exato, com a Porque você cabeça no tem DP. empresários ainda de hoje que deveriam estar pensando no RH inovador, que a cabeça dele está no DP ainda. Sim, Então ele tem uma pecha sobre o RH romantizado, né? Que na ciência do comportamento humano, você tem contexto, comportamento e consequência, né? sim. E muitas empresas trabalham muito o contexto, que é o Uhum. aniversariante do mês, que é o Dia dos Pais, que é as datas comemorativas, que é o ambiente, é Não o é puff na descartado, é sala. válido, É mas muito não válido. resume nisso, né, Miguel? Não pode ficar É nisso. isso aí, vai além. Se eu não trabalhar nas consequências, quer dizer, o Andrew Groove, CEO da Intel, ele falava assim, ao gestor cabe só duas coisas, treinamento e motivação. O treinamento, aí você discute aqui como é que faz, beleza e tal. Parte E a técnica. motivação? Como é que eu gero motivação? Aí fizeram a pergunta para ele. Andrew, como é que você gera motivação nas pessoas? E motivação todo mundo sabe que é algo intrínseco. Intrínseco. Você não bota Aham. motivação em Não, ninguém. ninguém injeta. Mas ele falou, criando um ambiente de reconhecimento e crescimento para pessoas motivadas. O que ele está Sim, dizendo? Gerando consequências positivas para quem é motivado, para quem entrega resultado. é Ao isso mesmo aí. tempo que gerando consequências negativas para quem não entrega, para quem, né? Sim, Então, esse contexto, essa conjuntura de um RH que não pensa só contexto. não, Porque gente e gestão é isso, né? Pensar contexto, comportamento e consequência, né? sim. Como é que eu estabeleço boas consequências para os comportamentos serem dentro do que a empresa precisa? Dentro de um Não é contexto. isso? Dentro de um contexto. Dentro de um contexto. E eu tenho uma experiência em algumas empresas que é nítido. Você falou uma coisa muito certa, é criar um ambiente, né? A gente quem estuda psicologia fala muito de ambiente. O ambiente ele direciona muito, né? Ele dita muito. Isso é bom e perigoso ao mesmo tempo, né? Então, empresas que ainda têm uma liderança, porque a liderança ela tem um fardo, né? Com certeza. Ela tem que entregar. Sim, Não sim, tem sim, outra. sim, Ela sim. tem métricas, ela tem indicadores. Essa liderança precisa ter um papel muito firme e reconhecido, porque ela tem entrega. Sim. Mas existem empresas ainda que não entenderam isso. E como a gestão de pessoas, ela não passeia dentro disso, ela está dentro disso. Né? Então, eu já tive experiência de algumas organizações que a liderança não fazia reuniões, Miguel. Isso é terrível. Eu falo, como que vocês se comunicam? Não, individual. O diretor senta com o financeiro, senta com o comercial, né? Eu falei, não, a gente vai unir essa galera toda e a gente vai discutir estratégia. Então, esse é o primeiro passo. As pessoas precisam conversar, se Sim. comunicar, contextualizar onde querem chegar, né? Isso é muito importante. A inovação vem muito, não é só de uma tecnologia, de uma IA, é de uma mente mais aberta, né? Em dividir projetos, né, metas e deixar isso muito visível para os demais. Sim. Eu tenho trabalhado muito engajamento dentro das empresas. Legal. Então, aqueles colaboradores que se sentem com um sentimento assim, ah, Kelly, eu não pertenço aqui, eu não sei nem te explicar o que é, mas eu não faço parte. Aí você percebe, você vai ver a produtividade, a mediana. Ele queria, ele queria oferecer mais, mas a produtividade é mediana. Quando você traz ele dentro de um contexto, Perfeito. quando ele traz uma clareza aonde ele precisa chegar, com que Muito bom. ferramenta, Muito bom. muda, Miguel. Muito bom. Isso é perceptível. Muito É bom. claro que tem aquelas pessoas que ainda não têm uma visão do que querem, né? Mas a maioria que está na empresa não está ali de brincadeira, não. A gente precisa entender isso, né? Exatamente. E as pessoas, ninguém sai de casa falando assim, ah, vou ferrar a empresa hoje. Ou vou ali passear. Vou passear hoje, Né? Por isso que a liderança tem um papel de gerar esse ambiente, né? Tem. Criar esse ambiente. O ambiente, eu lembro da primeira edição da Imersão Lidere, um dos participantes falou sobre entropia, né? E ele falou, a liderança está
para a empresa como a gravidade está para o universo. Quer dizer, Lembro disso. se a gravidade não atuar, existe um Sim, caos, né? existe um caos. Se a liderança não atuar, o ambiente vai acontecer, mas vai virar alguma coisa que talvez não Sim. seja o que você queira. É, Assim, você tem que contar com a exatamente. sorte para que o ambiente se torne o que você quer se você não atuar nele, né? Então, Sim. liderança nesse contexto faz toda a diferença de fato. E aí eu quero puxar um assunto então com você, nesse ambiente novo, que espera-se um RH inovador. Sim. Outro dia teve um fórum, um congresso, South by South, eu não sei falar inglês muito bem não, Aham. South by Southwest. Acontece lá em Austin. E é um congresso que acontece desde 1987 de inovação e trata nessa edição, focou muito em pessoas também, né? Sim. E aí um dos participantes eu assisti uma etapa lá, ele falava sobre o amplificador do caos. Olha. Quer dizer, você já tem um contexto mundial, uma epidemia de solidão, você já tem pessoas se relacionando com IAs, Aham. pessoas buscando conselhos nas IAs. Quer dizer, 15% Terapias. terapia, de 25 a 50% dos americanos pedindo conselhos, fazendo terapia com IA. É um número grande. 50% dos jovens brasileiros da geração Z utilizando IA para Uhum. aconselhamento emocional. 15% dos japoneses tendo relacionamento íntimo com IA. Íntimo cunhado. Incrível Quer isso. dizer, existe um processo de adoecimento importante para ser observado das pessoas e não é culpa da IA, é Não, a indústria responsabilidade IA das não tem. pessoas, É, né? exatamente. Então, há que se ter um processo de inteligência de alma. E aí o amplificador do caos, eles falavam lá, é a liderança narcisista e tóxica. Esse foi o termo que Uhum. foi usado. Aí foi discutido a Brené Uhum. Brown e o Adam Grant discutiram sobre a liderança centralizadora, narcisista, que tem o ego acima da missão, Ainda existe, né? que tem a colaboração sendo vencida pela competição Uhum. e a liderança que tem que ter o brilho, né? Então, como é que você trabalha, como é que você observa nas empresas, nesse Uhum. momento, nessa quadra da nossa história, as lideranças que amplificam esse caos que já está dado ou as Uhum. lideranças que trabalham com uma gravidade para causar uma harmonia, para causar um equilíbrio no ambiente, para organizar, para orquestrar, Orquestrar. foi até um termo utilizado lá, para orquestrar esse ambiente. Como é que você observa esse contexto? Sim, e é um contexto muito real, tá? É perceptível isso. Eu traria uma terceira opção aí também, que é o líder neutro. Você fala de um líder Interessante, narcisista, né? interessante. Esse líder narcisista, ele assim, é ego que motiva ele a Sim, ponto dele ter essas ações. E essas ações são todas prejudiciais, né? A não ser com que parta algo dele. sim, Tem que partir dele, né? sim, sim, O narcisista, o líder narcisista tem que estar muito ali batendo continência para ele, sim, né? E muitas das vezes esse time tem que falar graças ao meu líder, perfeito. né? E isso é doentio demais, porque as empresas adoecem sem perceber. Porque ele está ali no papel de líder, só que eu tenho um time inteiro abaixo dele que pensa. O pensamento é esse, tá, Miguel? Porque eu também tenho algumas empresas que eu tenho trabalhado essa personalidade, né? Quando a gente fala de narcisismo, a gente fala de personalidade. É um time que fala assim: eu preciso estar aqui, eu preciso do meu emprego, Sim, eu vou ter que, eu vou agir dessa forma porque eu não tenho outra escolha. Então, é um time que não vai evoluir, que não vai produzir, né, algo melhor do que uma entrega melhor. E isso tende. Aí a gente entra dentro de um assunto novo. perfeito. A gente vai entrar, é nítido, é como essas ações, assim, a gente sempre sabe o que vai acontecer, o que vai vir depois. Então, é uma rotatividade muito grande. As pessoas não param nessa organização.
Contrapartida, a gente tem um líder também neutro, que eu falei, né? Perfeito. Antes de finalizar Sim, com sim. aquele. O neutro, muitas das vezes, ansiedade, está nível alto. Ele não está aguentando orquestrar, vou usar a sua palavra, Perfeito. orquestrar esse time, motivar esse time a alcançar o que precisa ser alcançado. Porque ele só precisa ali gerir. Ele não tem que operar, concorda comigo? O líder não Sim, opera. sim, sim. Ele motiva, ele dá o direcionamento, só que ele tem que chegar todo dia ali com gás, ó. Lá A em régua cima. dele tem que estar lá em cima. É. Né? E quando esse líder neutro chega com energia baixa e fala para o próprio time, eu nem sei o que o diretor quer. Se vocês estão me perguntando o que ele quer, eu já perguntei, ele não sabe dizer. Então é uma pessoa perdida também. Aí eu falo, Kelly, aí você me pergunta, Kelly, então a gente fala de algo pontual, é um líder perdido? Não, quando isso existe na organização, é organização. É organização. Porque se surge algum perfil perdido, um líder dessa forma, a organização trabalha para ajustar. A gestão Perfeito. de pessoas, o RH está agindo ali para construir com que esse líder suba. Né? E o outro líder que você falou é aquele realmente que se preocupa com uma questão ampla, né? Sim, Onde a gente fala de qualidade de vida, perfeito. onde o próprio líder bate no RH e fala que cadê a planilha de endomarketing? A gente precisa fazer algo porque meu time bateu uma meta do ano. Legal. Né? Então, isso daí, ele está preocupado não com o time dele, mas mostrar à organização que ela é capaz. Então, o ambiente muda, o clima organizacional é outro, as coisas tendem a fluírem melhor. E o Legal. resultado vem. Vem. Quer dizer, as pessoas buscam o resultado direto como objetivo primário, né? Primário, Mas a construção daquilo que gera o resultado é fundamental, né? é fundamental. Você vê, eu lembro do livro Hábitos Atômicos, tem lá um desenho, são círculos um dentro do outro, né? Ele fala do comportamento. E vale para a empresa também. Você Sim, pegar o comportamento de uma pessoa jurídica, quer dizer, no círculo maior você tem resultados. sim. No círculo do meio, processos. Você falou disso. No círculo do meio, identidade. Eu acrescentaria um quarto círculo ainda mais no meio, que é de causa. Causa. Eu penso assim, buscar resultado é importante. Você se comprometer com os processos antes, mais profundamente, o resultado é consequência. Se você se preocupar com a identidade, da clareza Da da causa e efeito identidade, também, né? você aumenta ainda lá. E Eu acho que traz constância. traz constância, você traz É, um resultado mais consistente, mais sustentável, né? exatamente. Então eu acho que aí tem uma reflexão boa também para a gente fazer. Mas você trouxe um ponto da postura do líder, né? Da Sim. energia. Eu tenho observado muito isso, e você falou a palavra personalidade. Eu tenho estudado muito esse ponto, e personalidade na raiz da palavra persona vem de Persona. pelo soar. Soar. E pelo soar é voz, Algo que. comunicação, né? O que você transmite, né? É o que você apresenta. Eu gosto de falar assim, é o que você Exatamente, apresenta. exato. E o início, significa o ponto alto de alguma coisa. Perdoar Sim, é o auge do amor, é o auge de dar de si, né? Quer dizer, na tabela periódica, todo elemento químico que tem esse inicial, per quer dizer, é o máximo de átomos daquele elemento elemento. que cabe numa molécula, né? Então, personalidade é o auge do que você pode transmitir. É o melhor que você É o pode ser, ápice. né? É. Então, a personalidade do líder é algo que deve ser trabalhado com muita atenção. No mapa da vida MVE, que é uma Aham. ferramenta que a gente utiliza no MVE Soul, que é a mentoria nossa para indivíduos, para CPF, a gente tem que a nossa formação como indivíduos começa na infância, com comunicação e postura dos P's, principalmente os pais, mas pais, parentes, padres, pastores, professores e políticos. Uau, Os 6 interessante. P's que nos Aham. formam. E nós somos crianças inconscientes, né? Então nossa formação começa com os P's, comunicação e postura. Um exemplo, os pais. Presentes ou ausentes, a comunicação e a postura deles nos formam. Sim, A ausência de pai comunica. A comunica. ausência de pai é uma postura, né? Exatamente. Isso é registrado. Mas na vida adulta,
Então você ganha consciência e aí você passa a ser o condutor da sua personalidade e eu digo que também com comunicação e postura. Sim. Então, se liderar começa liderando a mim mesmo, comunicação e postura na empresa quando eu sou líder, não é algo que eu faço só por alguém ou só por eu ser líder na empresa. É algo que eu deveria fazer pelo meu próprio processo de desenvolvimento pessoal. Que deveria. Concorda? Concordo. Que deveria. Pena que, né, a gente entende que nem todos. Aí a gente fala o quê? De autoconhecimento. Porque se o líder tivesse. Primeiro que o líder tinha que entender o papel dele na empresa, né, Miguel? É tão grande esse papel, é realmente algo tão importante, não que os demais não sejam, mas que ele é o condutor daquele departamento, Sim. né? Aí eu falo onde a gestão de pessoas nas empresas está assim essencial, como está sendo necessária essa figura para dar suporte a essas lideranças. Perfeito. Porque a liderança ela não recorre a um diretor. O diretor não dá conta, o fundador não dá conta. Ele tem que ver outras coisas, ele tem que ver investimento, ele tem que ver. Geralmente, quando ele abre uma empresa, ele já está abrindo uma segunda. Ele já está olhando o plano de uma filial, né? Então, isso é muito comum. O líder, ele precisa ter um apoio. E o apoio do líder não tem outro, é a gestão de pessoas. É aquele departamento que ele chega e fala: deixa eu colocar na mesa a minha ideia, porque essa ideia vem de processos e de pessoas. Então, o RH tem que chegar junto para ampliar esse projeto, para dar o suporte necessário, porque não anda sem. Ele não vai sozinho. Então, assim, eu percebo um movimento das empresas, algumas empresas entendendo exatamente que a figura de gestão de pessoas hoje não é uma escolha. Porque eu falei, não, eu tenho um departamento pessoal, já faz tudo ali. Departamento pessoal, burocracia, né? Precisa desse suporte. Então, algumas empresas entendem e já apontam, preciso de uma gestão de pessoas robusta porque a empresa tem que dar um próximo passo e esse passo é maior. Outras empresas falam assim, a gente precisa melhorar que o pessoal vai se matar aqui dentro. E a gente não está alcançando o caminho que a gente esperava. E sem entender o que precisa. Mas, no fundo, quando a gente chega numa empresa dessa e faz um levantamento, né, das necessidades que a gente fala, é a necessidade de um RH. Porque agora você sabe, tá vindo a NR1 aí, né? Fresquinha. Sim. E quando a gente fala de NR1, Miguel, é mais ou menos o governo federal falando assim, empresário, se vira que a conta é sua. A verdade é essa. Sim. Porque, assim, é um alarme, né? A OMS fez isso em outubro. Perfeito. A OMS, em outubro do ano passado, deu um alarme de saúde mental no mundo. Eu ia falar disso, tá até anotado aqui. Aí, tá vendo? Muito, muito, muito. Tá demais. E antigamente eu ia para as empresas, antes assim, né? Trabalhava muito processos, né? Ampliar departamentos de RH. Hoje não. Hoje eu estou trabalhando muito a questão de trazer o colaborador, direcionar ele para uma terapia, ter uma escuta ativa, o que está acontecendo. Não quer, o problema é lá em casa. Só que ele está trabalhando numa indústria onde a vida dele ali, eu preciso zelar pela vida desse colaborador. Porque dependendo do estado emocional que ele chega para operar uma máquina, ele não está apto. Então, é o RH que tem que visualizar isso e falar, opa, vem para cá. Hoje você não trabalha, o que está acontecendo? Isso é muito importante. Muito importante, é muito importante. Você sabe que eu tenho uma visão de dois lados dessa questão, por exemplo, da NR1. Uhum. Porque de um lado, sim, é o governo, como acontece muito. Uhum. E precisa, né, pedir esse suporte aos empresários. Cuida aí. Exato. Eu acho que tem várias questões questionáveis para a gente fazer um debate proveitoso, produtivo. Sim. Se eu pensar em empresário e governo, sabe? Aí sentar a gente sai daqui e vai para outro, né? Uma outra discussão. De dar a mão, sabe? Por exemplo, um país com a taxa de juros que a gente tem estimula as pessoas a guardarem o dinheiro, né? Assim, quem tem dinheiro vai guardar. É melhor eu ganhar 15% ao ano no meu dinheiro paradinho aqui do que eu correr risco empreendendo, do que eu correr risco crescendo a empresa, né? Então, quando eu fico o tempo todo não trazendo para a responsabilidade do governo o dever de casa e atribuindo ao empresário o dever, tem um questionamento, tem um debate bacana aí. Mas, pulando essa parte, Sim.
e indo para o fato, por exemplo, a NR1. Se a gente for pragmático, cara, empresário, cuidar de pessoas já era um papel que você tinha que cumprir. Antes da NR eu já Por fazia isso há você, pela sua anos. empresa, pela sua família, não é isso? É o que dá o resultado também, Pronto, né? pronto. Então vão sair, né, Da obrigação. da obrigação e vão pensar isso estrategicamente pelo resultado, E um pelo pouco a que nós mais estamos também, né? trabalhando. Além do resultado, a gente um pouco assim de ajudar pessoas. Isso. Para que a sua empresa existe? Eu acho que é uma Essa questão é que a... vale a pena a gente parar e pensar, né? Por Sim. que sua empresa existe? É a melhor forma que você encontrou de ganhar dinheiro? Ou pode ser algo mais, né? Você está fazendo, cumprindo um papel aí no seu ecossistema, e ganhando dinheiro com isso. Então, quando eu penso na NR1, e eu olho para esse contexto, você falou sobre a OMS, essa epidemia de solidão, eu li outro dia uma Sim. matéria falando disso, e trazendo dados da OMS, os gestores de RH estão debatendo muito esse adoecimento absurdo, Sim, a essa saúde dificuldade, mental saúde que tá mental. ausente nas empresas, nas famílias, Exato. depressão, ansiedade, Exato, né? exato. E a conexão emocional, ela vai se tornando um grande ativo do nosso tempo. Sim. Por isso que eu falo da inteligência de alma, né? Conexão emocional é um grande ativo do nosso tempo. E eu li um dado nesse mesmo congresso aí, que foi sobre a conexão emocional, ela vai sendo buscada no nosso tempo no privado. Então vale muito a pena um empresário pensar como que eu trabalho conexão emocional, pertencimento, engajamento, Sim. saúde mental, dentro do ambiente pelo qual eu já sou responsável, que é a minha empresa, né? Sim, sim. Olhando mais para dentro, como é que eu faço isso aqui se tornar um ambiente melhor nesse sentido, né? Então, a iniciativa privada vai ter um papel muito grande Muito grande. E eu te nesse falo mais, negócio. Miguel, essa iniciativa, empresas com olhares inovadores lá atrás já estavam fazendo. Essa Perfeito. questão da saúde mental, nós já Exato, estávamos exato, cuidando, exato, porque exato. não era uma coisa que a gente imaginava que ia acontecer, já estava acontecendo. Então, quando sai uma norma dessa, né, porque na verdade é uma atualização da NR1, quando essa norma vem atualizando o psicossocial, quer dizer assim, é hora da gente trazer uma obrigatoriedade, porque senão a gente não sabe onde vai parar, Exato. né? Pouco tempo atrás iniciou as CIDs, né, na questão de saúde mental. Sim. Então, se o colaborador vai hoje no psiquiatra, o psiquiatra vai dar uma CID com a doença que ele está, né, psíquica, né? Se é síndrome de pânico, se é uma ansiedade. Agora tem os transtornos sendo diagnosticados, Sim. né? Então, isso está crescendo demais. E não é utopia, as pessoas estão adoecendo. Eu tenho todo mês, a minha métrica é todo mês. Eu tenho um colaborador que chega falando, Kelly, vou sair da empresa porque eu estou doente. Mas o que que você tem? Ansiedade, depressão. Então, assim, não, sair da empresa não é a melhor opção. Vamos cuidar disso. Perfeito. Então, assim, não dá para a gente não olhar para isso mais. É Exato. uma questão que a gente tem que olhar. E aí eu falo de um recrutamento e seleção agora um pouco mais robusto, mais inovador, né? Eu venho trabalhando muito a questão da semiologia. A psicologia, ela trata muito isso, que são os sinais daquele candidato. Quais os sinais que ele te oferece, né? Aí você identifica os sinais e depois dos sinais, quais são os sintomas. Mas, Kellen, como você vê isso? Eu vejo isso nos cases que eu vou apresentando para ele e vou perguntando como você se comportaria nisso. Perfeito. E o Gosto corpo muito de fazer isso. fala. Você iniciou esse nosso bate-papo falando de comunicação verbal e não verbal, Perfeito. né? E dentro de um recrutamento e seleção, a gente consegue identificar, de forma verbal ou não, esse perfil de como ele se comporta. Então, assim, eu trago várias situações que o candidato vai falar assim, isso eu não admito não, tá? Isso aí, ó, eu não vou para casa com esse desaforo, não. Então, dependendo da empresa, o fit cultural não bate. Perfeito. Então, eu não posso contratar essa pessoa. Exato. Né? Ao mesmo tempo que é uma pessoa muito assim, Kelly, assim, eu não gosto que gritem, eu falem alto comigo. A pessoa para falar isso, ela já está no nível, né, de fragilidade muito grande. Fragilidade, Então, exato. se a empresa tem uma cultura enérgica, né, que é assoviar bacana,
eu vou Não dá acabar para com essa trazer. moça. Exato. Então eu tenho que ter essa percepção e não é. Eu gosto muito de falar isso. Eu não trabalho com esse perfil não serve. Esse perfil está reprovado. Lá na Lincap, eu proíbo. Legal. Não fala a Legal. palavra proibição. É reprovado. Não Legal. fala. Não está apto para essa posição. Perfeito. Nessa empresa, nessa posição. Nessa né? posição. Todos nós temos habilidades. Exato. Não dá Exato. para falar que não tem. Então, isso é muito importante trabalhar. Sintomas e sinais. Sintomas e sinais. Eu gostei Semiologia da disso. psicologia. Eu gostei disso. Sintomas e sinais. E sinais. conectando com esse exemplo que você deu hipotético, né, da pessoa aí, da fragilidade dentro de uma cultura. Minha esposa, ela está atendendo empresas Sim. como médica de família, né? Ela é especializada em medicina de família e comunidade. Que legal. E é uma medicina que, assim como o trabalho que nós temos feito no MVSO, e assim como você atua também e vê isso, ela olha mais para o indivíduo do que para a doença. É isso aí. Né? É a observação. Quando eu olho para essa dinâmica do inconsciente, a gente trata muito disso, eu vejo assim, todos nós temos alguns traços, sintomas e sinais, Sim. seja com CID ou sem CID, Para Cid. mas que são traços que vieram da nossa trajetória. Sim. Por exemplo, na inteligência de alma, eu falo dos 4 níveis da alma e tem um nível da manifestação da ação, da transformação de ideias em realidade. Quer dizer, que a procrastinação, muitas vezes, ela é um sintoma Sim. de uma fragmentação de alma, que, por exemplo, tem um medo ancestral incrustado na pessoa. Tem um medo que é de gerações passadas, que você Que a herdou pessoa vai ele. trazendo. Vai. Né? E eu falo isso com muita propriedade, sem filosofar distante da realidade, sem Sim. subjetividade, porque eu pude sentir na pele, há uns 2 anos, o que era isso. Falei, caramba, eu estou reconhecendo isso aqui. É como se viesse de gerações anteriores. Mas o fato é o seguinte, saindo um pouco do ambiente da empresa, Aham. né, mas olhando seres humanos e comportamento Pessoas. humano, pessoas, eu acho que existe um processo de apequenamento do ser humano que nós mesmos temos que tomar cuidado com ele. Porque a gente vai se apequenando diante dessas construções que vão sendo feitas a partir da nossa A própria pessoa, jornada. né, A pessoa, Miguel? exatamente. Ele fala assim, a própria pessoa ela vai se Exato. diminuindo, né? Exato. E Sim. todos nós temos um poder dentro de nós. Isso não é abstração, isso não é misticismo, não é religião. Temos um super-humano dentro de nós. Sim. Todos temos. Né? Então, como que você vê isso, até fora do ambiente das empresas? Como que a gente desperta esse desapequenamento das pessoas, para que as pessoas olhem para a vida com mais cor, sabe? Olhem para a vida com mais vontade. Como é que você vê isso? Como é que você encara isso? Miguel. Lidando com tantas empresas e E pessoas. com tanta gente que eu lido, né? E assim, é tão engraçado, mesmo falando de pessoas agora, pessoa física e não de empresa, mas é porque eu estou cada dia dentro dessas empresas, então eu tenho contato com as pessoas, né? Então essas pessoas, elas se abrem, elas precisam falar das dores, sim. né? E quando você fala que o indivíduo está se diminuindo, se eu pudesse fazer assim um pedido, eu faria esqueçam a grama do vizinho. Perfeito. A rede social está adoecendo, Adoecendo Miguel. também. E isso não é utopia, isso está acontecendo porque eu escuto de pessoas dentro da empresa falando. Eu vou dar um exemplo, né, de um líder, de um gestor, com seus 45 anos, de falar assim, Kelly, eu tô cansado. Olha a idade que eu tenho, o quanto que eu já trabalhei, a minha trajetória, e eu não construí nada. Ele falou assim, olha para fulano, gente da mesma empresa, olha para fulano, tá aqui há menos tempo do que eu, posta que tá de carro zero, posta... Então, eu identifico, Miguel, que é o ambiente... E as pessoas não estão saindo daquele ambiente, elas estão assim, se afundando naquilo Sim. e olhando para aquilo assim, não, ele é maior, eu não sou capaz, é mais novo do que eu já era para estar lá, então eu sou um fracassado, ponto. Existe assim uma conclusão que essa mesma pessoa dá sobre a vida dela. E a conclusão pessimista.
pessimista. Só que as pessoas estão esquecendo que a vida vai muito além, né? A gente precisa trabalhar, porque eu falo muito que é no trabalho que a gente evolui. É no trabalho, é no ajudar as pessoas, né? Mas o bem material hoje, ele não está sendo algo, uma ferramenta de evolução na vida de ninguém. Eu não consigo enxergar isso. Parece ser um fim, muitas vezes, né? Enfim, Agora, você trouxe um ponto que eu acho que está por trás dele, assim, alguma perspectiva de solução, mas ela é individual. sim. Porque para o desenvolvimento de si mesmo, Aham. eu acho que não olhar para a grama do vizinho é a mesma coisa do que trazer autorresponsabilidade e talvez uma dose de pragmatismo. Porque se essa pessoa olhar, vê se faz sentido. Se essa mesma pessoa, em vez de olhar para o vizinho mais novo que já conquistou algo que ele deveria ter conquistado, pela perspectiva que ele trouxe, É. olhar e perguntar assim: por que, se eu acho que eu deveria ter conquistado, eu não conquistei? O que eu Porque procrastinei lá atrás? Qual foi certamente vai a encontrar minha respostas. responsabilidade dentro disso? Só que aí eu falo, eu vejo assim um caminho de autoconhecimento. Vou falar novamente. Sim, Eu penso que para essa pessoa sair desse estado onde ela se encontra, e esse estado traz muito assim as partes negativas, né? É uma vida realmente travada, sim. é uma alegria distanciada, porque não consegue, Nossa, não vê alegria em nada, né? alegria. Alegria, não entende o que é alegria na minha vida, porque só reclama. É o boleto que está vencendo, é isso que está acontecendo, é a escola do meu filho que está subindo, só olha para esse lado, né, pessimista. E eu falo que tem dois meios, eu aprendi isso dentro de muitos estudos, dois meios que tiram uma pessoa desse pessimismo, desse olhar. Um, forte impacto emocional, você sabe. Forte impacto. Esse mesmo cara que fica pensando que o outro gestor está tendo, né, oportunidades melhores, né, troca de carro, compra de casa na praia, Deus me livre e guarde, mas se acontece alguma questão grave de doença na família, Miguel, ele esquece na hora. Perfeito, Aquilo cai por terra, deixa de ter valor. Porque a verdade é essa, ninguém sabe o dia de amanhã. perfeito. Então eu falo, uma doença, uma perda é capaz de dar um forte impacto emocional e a pessoa tirar o foco de coisa que não vai prosperar na vida dela. O segundo, eu acho que é o mais difícil, é a pessoa buscar Repetição. autoconhecimento. Porque eu acho que envolve Que repetição, né? envolve, não, eu vou estudar, eu vou entender. Ah, se eu abrir meu Instagram, eu vou seguir coisas boas. Eu quero ouvir pessoas, psicólogos, qualquer pessoa que tem uma mente aberta, que fala para mim final de semana não ir cotar carro, fala para eu botar meus pés na grama. Legal. Para eu ter contato com a natureza, para eu sentar no chão e ter tempo de qualidade com meu filho, porque eu sou uma mãe que lá no passado eu ficava me cobrando. Gente, eu trabalho muito, minhas filhas estão sendo criadas por babá, nanã, chorava, dormia chorando, mas todo dia eu levantava para trabalhar. Porque no fundo, eu amava e amo o que eu faço. E eu tenho pessoas que eu conheço, amigas que não trabalham e estão dentro de casa. E falam, Kelly, mas eu não tenho paciência. Então, assim, qual é o tempo realmente válido para o meu filho? É um tempo que eu estou sábado, domingo e sento no chão e brinco e faço valer a pena, e segunda-feira o meu filho vê eu levantando e indo trabalhar feliz da vida, sem reclamar, ai, vou ter que trabalhar, filho, né? Ou aquela mãe que está o tempo todo, ou o pai, e não dá o valor devido. Então as pessoas estão também, Miguel. Eu falo muito que a gente está numa transição, sabe? Esse Eu acho. sacode Eu todo acho. é necessário. Sim. A Eu pessoa acho. precisa. Então, assim, não podemos ser fracos. O mundo não é para fraco. Ele vai te colocar de joelho até você entender que você tem força para levantar. Né? Então, Muito bom isso. eu brinco com as minhas filhas assim: a vida não é um morango. Se as pessoas trouxessem para si um processo de despertamento, o Jung traz o processo de individuação, né? Sim. Que é o processo do desenvolvimento da personalidade, em outras De palavras. olhar para dentro. Exato. É a busca do melhor de si mesmo, né? Porque a vida ela vai dando sinais. Você falou de forte impacto emocional. Se você não abrir o olho, a vida vai Ela te te entregando mostra. sinais. Tem várias coisas que você me fez pensar aí, mas um exemplo, dentro do MVE Soul, você sabe por que eu dei o nome de MVE Soul? Não. Eu já tinha o MVE Business, que é mentalidade e visão estratégica para a empresa. Para as Né? empresas. E quando eu trato de comunicação, eu fui estudar oralidade com Jorge Cury, um grande mentor.
E ele trouxe a perspectiva de Watchman Nee de alma como mente, vontade e emoção. Que Olha. também era MVE. Uhum. Eu falei, caraca, também, quando eu lancei esse produto, né? Sim. Eu trouxe MVE, Soul, mente, vontade, emoção, alma, e Soul de alma, né? Então, Sim. MVE Soul. Um programa voltado para a inteligência de alma. Que, para além da inteligência emocional e da inteligência relacional, olha para os níveis da alma. Que tem o corpo físico, que tem as emoções e as relações, que tem intenção e propósito, que tem a manifestação no mundo. Que legal. E aí você trouxe alguns pontos muito importantes. Eu vou Do puxar. autoconhecimento, né? Autoconhecimento. É porque eu falo assim, as pessoas acham que a gente romantiza muito. Mas nós todos estamos num patamar, num momento no mundo. Não vou falar, né? Na vida, é no mundo. Isso que eu ia falar, como se nós fôssemos um ser humano. Aqui, vou usar um linguajar da vovó, ou vai ou racha. Perfeito. Ou vai ou racha. E vale para o indivíduo e vale para o coletivo. Pro coletivo. É o mesmo efeito, é o mesmo momento, é o mesmo convite, correto? Correto. Aquele cara que tá em busca de dinheiro, bererê, né? Que eu vou fazer, e tá indo embora para casa triste, ele não tá crescendo. Legal. Ele não tá crescendo. A conta bancária dele pode estar crescendo, mas vai chegar um momento que ele vai declinar na saúde mental. Isso é fato. E a gente está vendo isso acontecer agora. Eu falo quando a pessoa entende o que eu gosto de fazer. Entender a missão de vida não é para todo mundo. Ikigai, eu sei, né? o Ikigai. Não é, eu sei que é algo muito, né, desafiador, mas você entender o que você não quer já é muita coisa, Miguel. Perfeito, é o primeiro passo. É o primeiro passo. Então eu falo que é o estado flow, né? Perfeito. Esse estado flow, quando a gente descobre, é onde a gente flui melhor. Né? A gente tem as recompensas, a gente valida e dá valor ao que tem, e não o que o outro tem. Exato, perfeito. Então, olhar para o outro, voltando lá, é o que está adoecendo hoje esses colaboradores, essas pessoas, essas famílias. Quando você fala em dar valor ao que tem, você traz uma perspectiva de gratidão. Você falou antes de alegria. Sim. Nessa perspectiva da inteligência de alma, quando eu pego o segundo nível da alma, que são as emoções e as relações, de novo, zero misticismo. Sim. Se eu parar para pensar o que é emoção? Emoção é uma informação. Se eu pensar que emoção é uma energia de reação ao pensamento, opa, peraí, então tudo que eu sinto eu pensei antes. Peraí, então eu cuido dos pensamentos. Como é que eu cuido dos pensamentos? Afinal, eu não sou as emoções que eu sinto, eu não sou os pensamentos que passam por aqui. Eu sou uma consciência por trás de tudo isso. Como é que eu observo isso, né? Como é que eu ganho consciência para eu observar melhor os pensamentos, para eu observar melhor as emoções? Gerir emoção. Parar de romantizar a inteligência emocional como se fosse uma mágica. Não é. Não é mágica, emoção é informação. Toda emoção que a gente sente, ela tá dando um conselho. E você sabe que é razão, né? É a pitada da razão. Exato. É o que salva a gente. Você sabe que o judaísmo ele traz essa visão de que emoção, todas têm um significado. E que as emoções podem ser inimigas ou podem ser sábias conselheiras. Exato. Se eu sentir raiva agora, peraí, o que é essa raiva? Por que raiva? Ah, porque a Kellen chutou a minha canela. Por que ela chutou a minha canela? Né? E eu vou além, Miguel. As emoções de algo do que eu faço comigo. Perfeito. Dos meus prejuízos. Muito. E o caso desse homem que você falou, olhando para o rapaz mais novo que conquistou, tal. Sim. Peraí, o que eu fiz ou deixei de fazer? Sim. Porque a responsabilidade por eu não ter aos 45 anos não é do rapaz de 20 que tem, a responsabilidade é minha, cara. É minha. Então deixa eu olhar para isso. Quais emoções? E a outra coisa, no mesmo nível da alma, das relações. Sim. Porque o ambiente molda, o ambiente vence, o ambiente vai se impor. E a gente não se dá conta, eu vou dar um exemplo do Jung no livro A Realidade da Alma, ele traz um exemplo que demonstra clara e inequivocamente o quanto que relações mal ajustadas causam prejuízo na vida em algumas áreas, em várias áreas. Por exemplo, o caso que ele traz o exemplo de um rapaz que era médico, que ele tinha ele chama neurose. Então, Sim. hoje, neurose, que é ansiedade, é qualquer coisa desse nosso tempo da saúde mental prejudicada. E ele fala das neuroses como sendo originadas por relações mal resolvidas. Mal resolvidas, sim. Então, olhar para as emoções e olhar para as relações é inteligência de alma para corrigir aquilo que obstrui a vida que você não quer ter mais. E como a ciência da psicologia vem tirar as máscaras agora, né? Como Exato. nunca, né? E a gente deve isso à pandemia, tá?
Legal. A Sim. gente deve isso à Sim. pandemia, porque foi pós-pandemia que a psicologia veio tratando todos esses pilares. Que eu acho que a pandemia também foi um chamado mundial. Foi um chamado, um sacode tanto, né, Miguel? Se a gente pega a humanidade de Tecnologia fez todo assim, mundo... Exato. né? E nos trouxe para o momento de hoje de E tecnologia, no né? momento de hoje, olha só o que a gente bate papo aqui, Exato. que vai chegar na casa de tanto, nas empresas, né? Exato. E quando você fala, achei bacana você falar, né, dos erros, a gente falando do que é prejudicial, e você falou no início do perdão. Perfeito. Então, eu vejo que pessoas ficam muito presas aos erros. Sim. Com 45 anos, eu já era para ter tido a minha casa própria e não tenho. Então, eu tô com esse chicote o dia inteiro. Exato. Eu não me perdoo e falo que entendi, poderia ter tido lá atrás, naquela oportunidade que eu perdi, mas hoje, então, eu decido fazer diferente. Porque não adianta se chicotear, não vai mudar o cenário. Não vai. E vai piorar. Não vai. Você não vai sair do lugar, a tendência é piorar. E não só você, quem está no seu ambiente. É um filho que vai te olhar e a repetição de padrão, ela existe. Muito, muito, muito. A repetição muito, de muito, padrão muito. é fato. Os pais precisam entender que esses ciclos precisam ser quebrados. Exato, Né? perfeito. Porque senão o filho vai levar. Vai levar. E vai ter prejuízo. Vai levar. E muitas vezes é inconsciente. Inconsciente. Porque se o pai não identificar em si, ele vai transmitir para o filho sem saber. Exatamente. Que foi o que É de aconteceu com a forma nossa geração. inconsciente É mesmo, totalmente né? inconsciente. A gente vê que é de forma Totalmente, inconsciente. totalmente. E vem o perdão aí também, ó. Vamos nos perdoar. Você trouxe a palavra culpa. Tem um filósofo chamado Epíteto que ele diz que a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Olha, E a culpa, tanto a culpa que eu atribuo ao outro, quanto a culpa que eu atribuo a mim mesmo, né? sim. Pelos meus erros, quer dizer, pelos meus erros, como é que eu abro mão da culpa para trazer luz para a responsabilidade que eu tive neles e correção para o meu futuro? Mudança para o futuro, né? Sem me Eu costumo- punir tanto. Sem punição, Sem punição, né? Sem culpa nem desculpa. E principalmente, né? Eu acho assim, Miguel, aproveitando o dia, o momento, porque existe um livro chamado Picos e Vales, né? Perfeito, já li. Picos, Muito bom, desse finurinha, muito bom, então muito bom. uma fábula, é uma fábula. Sim. E o autor, ele fala, né? Quando você estiver no vale, sua, faz qualquer coisa da vida, mas saia do vale. Perfeito. Use todas as suas forças para sair do vale. Mas quando você estiver no pico, se agarre, segure para permanecer o maior tempo possível. Porque também passa. Passa. Porque também passa. Então, quando a gente entende que a vida é picos e vales, Exato. a gente tranquiliza. E No bora. vale você diminui a ansiedade Diminui e trabalha o que precisa a ser estratégia. feito. Exato. A estratégia. Exato. Muita Ele fala gente- da visão sensível, né? A visão sensível. Então, muitas pessoas, quando estão no momento da vida realmente assim, de dificuldade, se entrega. Perfeito. É onde tem que ter estratégia, ser humilde, a ponto de falar: opa, vem ensinamento aí, vem coisa boa aí. Eu falo com a Lavínia, ela tem 7 anos, e ela tem repetido muito que matemática é difícil. Matemática é difícil. E é uma frase muito clichê, não é? Falar que matemática é difícil. É. Né? Aí eu falo para ela assim, matemática não é difícil. Eu vou te ensinar um truque que vale para todas as suas provas de matemática na vida. Sempre que você for fazer uma prova de matemática, qualquer exercício, você vai falar assim com as emoções. Emotion, 1 minute, please. Uau! Ela tá com tal de falar inglês. Aham. Emoção, dá um minutinho aqui. Só um minutinho. Fica ali. Aí ela falou assim, até alegria? Até alegria. Guarda todas as emoções. Porque a matemática, Momento. você É tem concentração. que isolar. Você está Tudo. ansiosa para resolver matemática, você vai errar. É. Você se aproxima do erro. Então, tá num momento difícil, pensa friamente. Sim. Tem uma visão sensível. Quer dizer, é por isso que a gente conecta sempre que alguém me pede um conselho dentro do programa MVSO, eu falo assim, qual que é o seu sonho? Porque ninguém lá pode falar para mim uma dificuldade para resolver sem me falar qual o sonho que a pessoa está buscando. Exatamente. Por quê? Quando você está buscando algo na frente, você enfrenta o que precisa enfrentar agora. Você tem força. Exato. É o foco, é o Exato, alvo, exato. né? É mais ou menos assim, ninguém entra no meu caminho. Exato. Porque eu vou exato. chegar. Exatamente. E como a comunicação, vou voltar lá onde a gente iniciou o bate-papo, a Perfeito. comunicação é ferramenta, assim, fundamental para que isso aconteça. Você Exato. falou da Lara, né?
Lavínia, Lavínia. da Lavínia, e eu trabalho isso com minhas filhas desde sempre, Miguel. Legal. Comunicação. Estou Exato. com dificuldade na prova de matemática. Filha, vamos brincar? Como, mamãe? Vamos falar que você é fera em matemática? Mas você é. Vamos brincar. E essa comunicação, cara, eu sou muito boa em matemática, eu vou tirar nota 10. Minha filha está com 23 anos, a outra está com 13. Com a 23, tinha 3 aninhos, eu já trabalhava comunicação. E o resultado vem. Eu li outro dia um artigo, se eu não me engano, o nome é Efeito Rosenthal. Você já viu isso? Não, esse daí não. Eles usaram 2 grupos de pessoas e num grupo eles entregaram palavras de De afirmação. afirmação, É né? de um livro. Que você é capaz e tal. Aham. Eu li num livro do Eu Jung vi um livro. Sim. e um amigo me falou disso ontem, por isso que eu lembrei. Sim. E essas pessoas tiveram melhores resultados do que as pessoas que receberam palavras de desencorajamento. Cara, você pode olhar para isso como clichê, balela, sei lá o quê. É cérebro, cérebro não é balela, funcionamento Cérebro e humano não é energia. balela, energia não é Cérebro e balela. energia, porque esse exatamente. mesmo teste foi feito dentro do hospital. Exato, Com perfeito. grupos, né, de pacientes. Um grupo recebeu oração de pessoas que não conheciam, não tiveram contato. O outro grupo não recebeu oração desse grupo. Foi nítido, foi assustador. Então, Perfeito, né? vibra, o que a gente vibra chega, é Exatamente, energia. exatamente, perfeito. Descobrimos, né? A gente está aí, ó, 2026, que Exato. energia é tudo. Exato, A exato. gente pode vibrar o que quer. Então, assim, Exatamente. as pessoas das empresas falam assim, Kelly, como assim? Segunda-feira você já chega assim, de alta astral? É só porque é RH, né? Eu falei, não vem não, tá? Tem nada a ver com RH. É escolha. Existe uma É frase que diz assim: escolha. os pássaros não cantam porque estão felizes, cantam para estar felizes. É isso. Quer dizer, você então chega Eu segunda-feira na empresa faço escolhendo isso. cantar, né? Isso. Quando eu falo escolha, olha que lindo que você acabou de falar. Muito legal. Que legal, vai levar pra vida. Leva. Os pássaros não escolha. cantam quando estão felizes. Quando eles Cantam escolhem. para ficar Para felizes. ficar felizes. Então cantar é uma Exatamente escolha, né? isso. Porque eu acho assim, segunda-feira, 7 da manhã, eu tenho que estar ouvindo, indo para a empresa, ouvindo música alta, elevando a minha energia, porque chegando lá eu tenho que distribuir a minha energia, porque o meu papel está indo, estou indo lá para isso. Qual é o tipo de energia que eu quero distribuir? Exato, Então, o meu perfeito. comprometimento com isso tem que ser grande, né? Perfeito. Gostei. Muito bom. Gostei dos pássaros. Kellen, eu ficaria aqui mais pelo menos umas 2 horas. Passa Porque rápido. tem muito assunto que nós nem conseguimos entrar aqui. Nós vamos ter que marcar um segundo episódio. Vamos marcar. Cara, muita É bom coisa demais, para né? falar de pessoas, de liderança. Sim, sim. Mas vamos pegar aqui um ponto, caminhando já para o final. E no final eu quero que você deixe seus contatos, eu quero que você fale como que as pessoas te encontram. E principalmente, como que você trabalha diretamente isso nas empresas. Das empresas, Né? ok. Mas eu queria, para a gente fechar aqui, puxar um ponto assim. Eu acho que o líder do nosso tempo ele vai precisar aprender a orquestrar Sim. o trabalho de pessoas e agentes de IA. Que hoje você tem hoje pessoas coordenando pessoas, pessoas coordenando IAs, IAs coordenando IAs, IAs coordenando pessoas. Sim. Existem empresas que têm gestores e dirigentes IAs. Já existe? Existe uma empresa na área da saúde que eu achei muito interessante o case dela. Ela tem 200 funcionários contra 1.500 do concorrente mais relevante dela. Ela tem o dobro da receita, o triplo de clientes, de número de clientes ativos, e ela tem diretores que são IAs. Olha, É uma operação muito fora daquilo que a nossa mente estava acostumada a conceber. alcançar, né? Como nas empresas os líderes não surtarem com esse novo mundo e aprenderem a se desenvolver ou a continuarem se desenvolvendo para este novo mundo? Sinergia. Eu acho assim, eu tenho levado essa palavra para as empresas, onde a gente está nesse momento, né, de viver essa transição para tecnologia, para IA. E quando a gente fala IA e tecnologia de alta performance, isso é frio.
Isso é frio, a gente não pode negar, isso é frio. Então, quando eu trago sinergia para dentro das empresas, onde as pessoas se conectam, eu gosto muito do Ale Costa. Sim, legal. O Ale Costa, ele precisa de tecnologia, né? A Cacau Show hoje é uma referência em chocolate no Brasil. E ele foi no ponto. Então eu posso falar sinergia e vir para dar uma explanação melhor em humanização, que fica mais, né, fácil de Sim. entender. Ele traz isso. Igual ele acabou agora na Páscoa, quando eles bateram a meta, assim, a meta alta, ele simplesmente parou a empresa, vamos para o auditório tocar rock and roll. Caraca. Então, assim, isso é sinergia. Isso é falar assim, vocês fizeram o papel de vocês, chega, vamos comemorar. Então, a empresa que não para entender que é preciso comemorar, validar, valorizar colaborador, não é só ganho. Então, vai vir tecnologia, a IA vai vir pensar, vai fazer muita coisa, mas se não houver figuras humanas ali, tendo sinergia, calor humano, Miguel, humildade para com o outro, não vai fluir. Não vai fluir. Não é igual aquele porto na China, né? Ainda assim, que está sendo liderado por todos aqueles robôs, tem pessoas por trás, a Perfeito. gente sabe que tem. Então, essa sinergia, se as empresas começassem a trabalhar mais isso, a gente não deixaria isso acabar. Você trouxe um ponto da sinergia e da humildade, da empatia, da comemoração. Você falou antes de Sim, alegria, de né? alegria. Você está falando de coisas que só seres humanos podem produzir, né? Só. A IA não produz alegria, não produz, né? Você produz alegria quando você chega na segunda-feira sorrindo na Sim, empresa, sim. né? Steven Spielberg, nesse último congresso do South by Southwest, Aham. talvez eu tenha melhorado o inglês, ele disse assim: a IA pode até gerar imagens, mas não pode gerar empatia. Não. Teve uma discussão sobre o paradoxo da homogeneização, porque a criatividade humana, ela oscila, né? Sim. Pelos fatores humanos. A criatividade da IA, ela é uma constante. Uhum. Isso vai gerar um paradoxo em algum momento. Vai. E aí, eles discutiam sobre o quanto a imperfeição humana vai ser um grande ativo. A autenticidade vai ser um grande ativo. É, mais do que a perfeição algorítmica. Quer dizer, vamos pensar o seguinte: se eu produzir uma palestra na IA agora e for aplicar ela à risca, eu posso correr o risco de aplicar uma coisa fria, né? Por mais boas ideias que a IA possa me dar sobre uma palestra, por exemplo, um livro, por exemplo, né? Então nada vai substituir a vida Não que vai. nós temos, a sensibilidade, a E, criatividade, a empatia, a humildade, e tudo a que você gente está falou. ouvindo isso de pessoas com expertise no mercado, com expertise de vida. Aquele Sim, Flávio Augusto, eu gosto muito sim, desse sim. rapaz, da trajetória de vida dele, né? E esses dias, num podcast, ele perguntou: Você sabe? Ele falou assim: quem é, qual é o cargo, qual é a habilidade que vai liderar o mercado de trabalho? Aí, a habilidade é quem saber lidar com IA. De cara veio isso. Quem souber lidar com IA vai liderar. Aí ele falou: não, quem souber lidar com pessoas. Perfeito. Não tem outra. Então, assim, a IA vem trazendo uma aceleração muito grande no quesito de máquina, de entrega. Agora, a figura humana é insubstituível. No fim do E tem dia são as coisas, pessoas, né? são, e tem cargos mesmo, né, Miguel? Tem coisas que a gente não precisava ter o atraso ali. Quer Exato, ver? perfeito. Eu vejo assim, frentista, não desmerecendo, mas eu acho que esses cargos a gente poderia automatizar mais e Perfeito. trazer essas pessoas para um nível maior Exato, dentro desse exato, exato, setor, exato. né? Dentro desse setor. Então as coisas precisam ir sim melhorando. Agora a figura humana é insubstituível. Eu sou a defensora, eu sou a que vou sempre falar e cuidar de pessoas, porque não tem outra.
A produtividade das pessoas nas empresas vai estar atrelada ao quanto elas se sentirem relevantes no ambiente da empresa. E quanto elas se sentirem bem lá dentro. Exato. Porque hoje é só isso que a gente escuta. Eu preciso me sentir bem aqui, Kelly. Ô Kelly, eu estou muito feliz com esse episódio, com esse Eu bate-papo nosso. também. Eu acredito que você sempre agrega para o nosso movimento, para o nosso ambiente, e você sempre reafirma com a sua postura e com a sua comunicação que o meu trabalho também com pessoas, Sim. ele é um trabalho que eu desejo seguir firme nele. Então eu te agradeço muito, você reativa em mim Que os meus bom. planos, Seus meus projetos. projetos. Precisamos do Lidere para formar líderes. Exato, Porque são exato, esses líderes que vão ramificar essa motivação, né? exato, E outra coisa, esse desenvolvimento que tem que explanar nas empresas para outros virem para esses cargos, exato, né, Miguel? Porque isso é muito exato, importante. exato. Com a falta de mão de obra, eu falo muito isso. A gente não está buscando candidato, a gente está formando pessoas dentro das empresas, Exatamente né? isso, exatamente isso. E isso é um grande ativo, formar as pessoas dentro das Sim. empresas. Em breve nós vamos lançar a versão 3.0 do MVE Business Uau! e vai ter uma carga muito, muito, muito forte disso. De ir Bacana. para dentro das empresas para a Formar. gente incendiar as pessoas lá dentro, em Sim, vez de ficar buscando fora ou reclamando que está faltando tá mão de obra faltando. fora, Vamos né? fazer a nossa parte? Eu tô muito assim, Exatamente. vamos fazer a nossa Vamos reduzir o parte. turnover? Vamos reduzir, principalmente vamos promover. Vamos Exatamente, promover. exatamente. Ô Kelly, deixe sua mensagem final, deixe seus contatos aí. Como é que a nossa audiência vai te encontrar no Instagram, nas redes sociais? Deixe uma Sim. mensagem Eu final, tenho seus lá, contatos. sim, eu tenho o Instagram da Lincap, né, onde é a agência de recrutamento e seleção e Perfeito. treinamento corporativo. Tem o meu também, onde eu estou movimentando alguma coisa. Não tá top igual o seu não, mas eu vou O criar quê? eu vou tirar um tempo para isso. E quem precisar, né, o meu trabalho é esse, é elevar os profissionais dentro da empresa, treinar pessoas, desenvolver pessoas para uma entrega melhor. Nós vamos colocar aqui na Sim, tela em na algum lugar, tela. mas Kellen Xavier Kellen e Xavier, Link Up, né? Linkap, Link Up. Link com Up. UP, Link Up. Isso, com P, gestão de Consultoria, gestão de pessoas. pessoas. Então busquem lá, sigam a Kelly nas redes sociais. E quanto ao Lidercast, lembre-se, curta, compartilhe, siga o nosso canal aqui no YouTube, compartilhe com seus amigos, com seus inimigos, porque liderança e gestão estratégica, não só na vida empresarial, na vida pessoal também, na vida familiar, é um ativo fundamental do nosso tempo. Liderança não é só cargo, liderança é papel, é atributo. E você deve exercer na sua empresa, na sua família, na sua vida. Aqui nós sempre vamos fazer, repetir e reverberar o chamado. Lidere. Um grande abraço, curta esse episódio, compartilhe, siga nossas redes e até o próximo episódio do nosso Liderecast. Um abraço.